Bom, então a ideia é que nós darmos seguimento, né, a essa parte de transtornos relacionados a trauma e estressores, tentando aqui compreender uma base geral, né, uma base conceitual mais geral em relação a essas questões ligadas a trauma e estressores, para nós discutirmos, tomando a questão do TEPT, trauma e estressores, como um estudo de caso, né? Nós avançarmos daí no nosso estudo em psicopatologia cognitiva experimental. Então, a ideia aqui é nós entrarmos hoje numa compreensão um pouquinho mais profunda sobre o que são os critérios diagnósticos. Tá? É, então, começando para a gente criar aqui uma base comum, né? Uma ideia geral comum, né? Para nós usarmos a mesma linguagem aqui. Né? O que é o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT? Né? Depende muito de qual o sistema de classificação, o sistema diagnóstico que você utiliza. Né? Por quê? Porque até então, nas edições anteriores do DSM, né, do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é editado então pela Associação Psiquiátrica Americana, e nas revisões, né, da Classificação Internacional de Doenças, a CID, né, que é editada pela Organização Mundial de Saúde, né, até então, estas versões elas tinham muita correspondência, né? E no caso do transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno relativamente comum e recente, né? Então, é um transtorno comum porque é de uma alta prevalência, é um transtorno recente no sentido de que ele foi, na década de 80, assim reconhecido como tal, como um transtorno mental, não que as pessoas não sofressem de problemas dessa natureza antes, né? Mas até então havia muita correspondência entre os dois sistemas de classificação. No entanto, com a quinta edição do DSM, DSM-5, e com a 11ª revisão da CID, a CID-11, houve aqui uma ruptura importante do ponto de vista desses dois sistemas no ponto de vista de definição e dos critérios diagnósticos do transtorno de estresse pós-traumático. Então, vejam vocês, nós estamos numa situação assim, onde nós temos duas maneiras de diagnosticar TEPT que são diferentes. E eu já vou explicar um pouquinho dessas diferenças. Em termos gerais, né, o DSM-5 ele entende, né, que o transtorno de estresse pós-traumático ele é um transtorno, né, cujos critérios diagnósticos envolvem aí 20 diferentes sinais e sintomas, agrupados em 4 clusters ou grupos de sintomas ou dimensões. Né? Um foco muito maior, então, como são 20 em sintomas mais gerais, onde o indivíduo tem que, né, preencher, né, um de 2 sintomas, dependendo, né, ou pelo menos 3 de 5, dependendo aí do cluster, né, do critério do grupo de sintomas que a gente estiver olhando. Então, tem um subtipo dissociativo de TEPT, né, que não existia no DSM-4, né? E é muito diferente da classificação da CID, aonde são 6 sinais e sintomas, agrupados em 3 dimensões. O foco aqui é nos sintomas centrais e tem um diagnóstico, um critério diagnóstico para TEPT complexo, que não existe no DSM-5. Tá? Então, o subtipo dissociativo do TEPT não existe na CID-11 e o TEPT complexo não existe no DSM-5. Na CID-11 são 6 sintomas, né? No DSM-5 são 20 sintomas. Tá? E isso tem a ver um pouco com a filosofia por trás, né, de cada uma dessas abordagens. Né? O DSM-5 ele é muito focado, né, para o profissional, para o psicólogo e psiquiatra. Né? Esses são os profissionais que mais notavelmente usam o DSM.
né? A CID já ela é mais voltada para a área médica como um todo, não só os profissionais, e para a área de saúde como um todo, não só os profissionais de saúde mental, né? E por trás disso está a ideia de que grande parte da atenção primária em saúde mental no mundo não é feita por psicólogos ou psiquiatras, né? São médicos de família, são clínicos gerais, são outros profissionais que atuam na área, né, da saúde e até mesmo da saúde mental, que não têm essa formação altamente especializada, que é um psicólogo clínico ou um psiquiatra, um médico psiquiatra. Tá? Então, no mundo é assim, né? Então, quando a gente olha para isso, a filosofia por trás aqui da CID-11 quais são os sintomas nucleares, né? Porque um clínico geral não vai, né, claramente não vai lembrar de quais são os 20 sintomas para diagnóstico de TEP presentes no DSM-5, né? Então, quais são os sintomas nucleares da doença, aqui da síndrome, né? E aí, então, nós temos aqui 2 sintomas de intrusão, 2 sintomas de evitação e 2 sintomas de estabilidade fisiológica aumentada, tá? Ou reatividade. Tá? E aqui, o estado atual disso que esses grupos, eles realmente, né, o grupo da EPA e o grupo da Organização Mundial da Saúde, houve uma cisão aqui muito, muito forte. Tá? Então, assim, com críticas muito intensas e publicações, né, nas publicações, claro, é um nível mais educado de tratar isto, mas nos congressos as coisas né, são até né, muito, enfim, uma nota muito intensa. Assim. Dito isso, isso traz um problema importante do ponto de vista da prática clínica, né, porque são 2 modelos diferentes para compreender o transtorno, e também traz implicações importantes do ponto de vista de pesquisa. Né? Esses critérios, esses conjuntos de critérios diagnósticos diferentes produzem diferentes dados de prevalência. Tá? Então, isso é importante. Do ponto de vista da prática clínica, né, os instrumentos padrão ouro para o DSM-5 são a CAPS, que é uma entrevista, CAPS-5, e a PCL-5, que é um questionário. Né? Nós, junto com outros colegas, mas nós fizemos aí a tradução e adaptação da PCL-5 para o Brasil, né? E nós também fizemos a tradução e adaptação do ITQ, que é o International Trauma Questionnaire, para o Brasil. A gente tentou fazer isso com grupos de colegas de diferentes cidades no Brasil para ter uma maior diversidade do ponto de vista linguístico, né, e idiomático aí, né, também. Então, a gente está trabalhando bem por dentro dessas coisas, mas são questões bem, bem importantes aqui. Tá? Então, no DSM-5, o TEPT ele está num capítulo que se chama Transtornos Relacionados a Trauma e Estressores. Né? Isso é um capítulo novo. Né? Até o DSM-4, DSM-4-TR, o TEPT estava dentro dos transtornos de ansiedade. Mas é óbvio que uma enorme quantidade de evidência foi acumulada ao longo dos anos, né? Indicando que o TEPT era diferente de outros transtornos de ansiedade. Né? Então, esse capítulo de transtornos relacionados a trauma e estressores, ele está entre o capítulo, né, dos transtornos obsessivos compulsivos e estereotípicos, né, e os transtornos dissociativos. Não por acaso, né, tem uma coisa tem uma ideia aqui dimensional por trás disso. Tá? O que está no capítulo de transtornos relacionados a trauma e estressores? Né? 2 transtornos mais comumente diagnosticados na infância, né? O transtorno de apego reativo, o transtorno de interação social desinibida, TEPT, né? Com o subtipo dissociativo. E aí tem uma novidade no DSM-5, que é um subconjunto específico de critérios diagnósticos para TEPT em criança de 0 a 6 anos, né? Além daquela modificação dos critérios para adultos, né, aquela modificação que se faz para crianças com 6 ou mais anos. Tá?
E aí, o subtipo dissociativo, o transtorno de estresse agudo, os transtornos de adaptação, e seus subtipos, né? Outros transtornos relacionados a trauma e estressores, por exemplo, o transtorno de luto complexo persistente e transtornos relacionados a trauma e estressores não especificados. Qual é digamos, a arquitetura aqui dessa síndrome, né? Ela é visualmente isso aqui, né? Você tem ali, eu vou detalhar rapidamente, mas tem uma exposição real à ameaça, né? Você tem aqui uma característica, né, de como isso pode acontecer, né? E aí você tem os 4 grupos de sintomas. Os sintomas de intrusão, ou reexperiência ou revivência, os sintomas de evitação persistente, os sintomas que é um grupo novo em relação ao DSM-4-TR, que são as alterações negativas em cognição e humor, né? E um outro conjunto de sintomas que são as alterações em alerta e em reatividade, aquelas alterações mais autonômicas, tá? Uma também algo novo no DSM-5 é esta ideia de sintomas nesses 2 últimos grupos, sintomas que se iniciam ou agravam após a ocorrência, após a exposição ao evento estressor potencialmente traumático. Até então, isto era fraseado, né, de forma que sintomas que se iniciam. Quando a gente diz que se iniciam ou agravam, o que está tentando fazer aqui é reconhecer que nós podemos ter alguma condição aí pré-mórbida existente que pode até mesmo ser um fator de risco para o TEPT frente à exposição a um evento estressor potencialmente traumático. Já vai ficar claro logo a seguir. Mas vamos ver o que é o critério A, então, porque a gente vai passar o semestre falando sobre TEPT, né? Então, o que é o critério A aqui? Sem o qual esse transtorno não pode ser diagnosticado. Então, é exposição a episódio concreto ou ameaça, né? Então, de morte, lesão grave, né? Violência sexual, em uma ou mais, né? Então, o sujeito vivencia diretamente, ele experiencia diretamente, ele testemunha isso ocorrer com outra pessoa, ele pode tomar conhecimento de que o evento traumático ocorreu com um familiar ou alguém próximo, né? Ou ele pode ser exposto de uma forma repetida ou mesmo extrema a alguns detalhes aí particularmente aversivos do evento, né? Por exemplo, na nossa prática clínica, né, nós temos muitas vezes colegas que fazem perícia, né? Então psicólogos ou psiquiatras, né? E que nós tivemos muitos colegas do Instituto Geral de Perícias que foram nossos alunos aqui de mestrado e doutorado, né? Então, na prática profissional desses colegas, né, eles ouvem em torno em média, de 30, né, relatos, né, de maus tratos na infância por semana, né? Então, imagina o que é você ser exposto repetidamente a histórias terríveis por conta da sua prática profissional. Estou aqui trazendo algo muito próximo do nosso campo de atuação, aqui, psicólogos, psiquiatras, né? Mas é óbvio que, né, se você é um profissional, trabalha na SAMU, se você é um bombeiro, é óbvio que você está exposto aí a situações extremas, né? Então, isso aí, por conta da sua atividade laboral, também pode ser o critério A. No critério B, é a presença de um ou mais dos sintomas de intrusão, né? Então, por exemplo, lembranças intrusivas, pensamentos, né? E aqui a chave é lembranças intrusivas e involuntárias, né, do evento traumático, né? Então, você está lá, você foi exposto a uma situação traumática, né? Vamos dizer, há 2 meses atrás, você foi entrar no carro, veio um assaltante com uma arma, botou a arma na cabeça e disse que ia lhe dar um tiro, né? Aí você está tentando seguir com o curso da sua vida, mas essa imagem vem, né? Esse pensamento vem. Pode vir na forma de sonhos, pesadelos, tá?
Pode vir na forma de flashbacks, é quando o indivíduo sente, né, ou age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente, né? É um tipo de reação dissociativa. Ou pode aí ter sofrimento psicológico ou reações fisiológicas, né, frente à exposição de sinais internos ou externos, né, que lembrem algum aspecto do evento traumático. Então, são sintomas de intrusão, revivência, reexperiência. Podemos ter aí os sintomas de evitação, né? Então, você tem que ter pelo menos um dos dois, né? Que é aquela evitação, né? Ou esforços para evitar pensamentos, lembranças, sentimentos relacionados ao evento traumático, ou evitar lembranças externas, né? Aquela evitação mais comportamental, quando eu evito pessoas, eu evito situações, eu evito lugares, locais, que lembrem, aí, estímulos que lembrem, né, ou estejam associados aí, ao evento traumático. O critério D são essas alterações negativas, né, no pensamento e no humor, que podem piorar ou iniciar depois da ocorrência do evento, né? Então, por exemplo, aqui tem uma questão chave que a gente discutiu um pouco na aula passada, que é a amnésia traumática, que é a incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático. Crenças ou expectativas negativas, né, persistentes e exageradas sobre o self, sobre outro, sobre o mundo. Nós vamos depois falar disso nesse semestre. Cognições distorcidas, aí é o conteúdo do pensamento, né? Cognições distorcidas sobre a causa ou consequências do evento traumático, né? Um estado emocional negativo persistente, aí vem as questões de disforia, né? Interesse ou participação diminuída em atividades, sentimentos de distanciamento ou alienação, ou mesmo uma incapacidade aí de sentir emoções positivas, né? E aí o critério E, que são essas alterações mais fisiológicas, né? Então, alterações na estabilidade e na reatividade associadas ao evento, começando ou piorando. De novo, nós podemos ter algumas dessas questões que são fatores de risco aqui, tá? Então, comportamento irritadiço ou surtos de raiva, comportamento imprudente e autodestrutivo, hipervigilância, dificuldade de concentração, resposta de sobressalto exagerada, aquela startle response, né? Perturbação do sono. Tá? E aí são aqueles critérios, né? Onde os sintomas devem durar mais de um mês, né? Isso aí deve causar sofrimento e não se deve a efeito fisiológico de substância ou condição médica. Tá? Então, esses são os critérios para TEPT. Tá? E aí nós podemos ter o TEPT com subtipo dissociativo, e isso é uma questão super importante, né? O subtipo dissociativo de TEPT, ele parece ter realmente um outro funcionamento do ponto de vista da fisiologia e também da neurofisiologia, né? Então, do indivíduo, né? Então, aqui o subtipo dissociativo, né, tem a ver com sintomas de despersonalização ou desrealização, né? Então, despersonalização, aquela experiência de sentir separado, distanciado, como se fosse um observador externo do próprio corpo, por exemplo, né? Aquela ideia de tu te observar como se aqueles lá estivesse passando em câmera lenta, né? E a desrealização, que é a experiência persistente ou recorrente de irrealidade do ambiente, né? Então, é algo quando o ambiente é percebido como se fosse um sonho, né? Ou como algo irreal, ok? E aí nós temos um especificador por TEPT, que é aquele TEPT com expressão tardia, né? Que, se vocês lembrarem da aula anterior, né, um dos cursos de resposta é esse. A pessoa começa com baixas reações, né, e com o passar do tempo, então, após 6 meses, né, pelo menos após 6 meses, aí essas reações se apresentam de tal magnitude que justificam o estabelecimento do diagnóstico. Tá? Uma ideia aqui associada ao TEPT é possivelmente, isso não é algo do DSM, mas é uma concepção sobre o fenômeno,
é a ideia do TEPT como um transtorno de espectro. Tá? Então, nós podemos ter aqui, né, uma multiplicidade de apresentações clínicas. Né? Nós temos muita variabilidade no estresse pós-traumático do ponto de vista da apresentação clínica dos pacientes. Tá? Quando a gente usa, por exemplo, os critérios do DSM-4, né, nós podemos ter, pelo menos, aí, empiricamente identificar diferentes cursos. Né? Nós temos, por exemplo, um curso que tem a ver com indivíduos com alta sintomatologia. Aqui, né, são os critérios do DSM-4, né? Então, mas aqui, então, aqui na linha verde, indivíduos com muita sintomatologia. Na linha vermelha, indivíduos onde predomina os sintomas de reexperiência e ansiedade, ou revivência, ou intrusão e ansiedade. Já na linha azul, indivíduos onde predominam os sintomas de disforia, aqueles sintomas mais relacionados à depressão, alguns dos quais hoje inseridos no cluster, né, de alterações negativas de cognição e humor. Tá? Quando a gente olha os critérios do DSM-5 e a gente faz análise combinatória disso, você pode ter mais de 160 mil tipos de apresentação clínica de TEPT. Né? Quando a gente pensa, então, isso, né, essa enorme variabilidade que existe do ponto de vista dos sintomas nesta síndrome, usando aqui os critérios do DSM, né, os critérios da CID são bem mais restritos, o que, obviamente, deriva disso é que talvez tratamentos que funcionem para um subtipo ou para um grupo de pacientes com TEPT não necessariamente funcionem para outros pacientes com TEPT. De fato, quando a gente vai olhar a evidência sobre tratamentos, né, 1/4 dos pacientes não responde bem aos tratamentos disponíveis, né, sendo a psicoterapia a melhor forma de tratamento. Tá? Então, mais ou menos 1/4 aí não responde. Tá? Em relação ao transtorno de estresse agudo, eu não vou entrar aqui com tanta especificidade, mas ele é um diagnóstico menos preciso, vamos dizer assim. Né? Ele foi introduzido no DSM-4, né? Para dar conta, né, das primeiras 4 semanas de apresentação sintomática. Né? Uma vez que o TEPT, mesmo no DSM-4, só podia ser diagnosticado a partir do primeiro mês, a partir de 30 dias. Né? E aqui tem toda aquela questão que eu comentei na aula anterior sobre o quão difícil é diferenciar aqueles indivíduos que estão num curso de recuperação daqueles indivíduos que estão adoecendo, nos primeiros dias, sobretudo. Isso é muito difícil de diferenciar. Mas o transtorno de estresse agudo, então, no DSM-5, né, envolve os mesmos aspectos do critério A, né, do TEPT, né, e a presença de 9 ou mais dos seguintes sintomas, e aí vem 5 grandes categorias, né, sintomas de intrusão, de humor negativo, de dissociação, de evitação e estabilidade fisiológica, né, que podem começar ou piorar após a ocorrência do evento traumático. A duração desses sintomas aí é de 3 dias a 1 mês, a partir do que, se o paciente ainda apresenta sintomático, muda-se, né, o critério diagnóstico para estresse pós-traumático. Tá? E aí causa prejuízos, né, sociais, ocupacionais, né, relacionais, e não é melhor explicado por quadro médico ou efeito de substância. Tá? A prevalência do transtorno é muito variável. Então, isso depende de muitos aspectos. Depende de como a gente mensura isso. Né?
Então, se eu uso uma entrevista, né, eu vou ter um dado de prevalência. Se eu uso o questionário, eu vou ter um dado. Aí, qual critério diagnóstico eu estou usando? Aqui, em geral, a gente usa o DSM, né, na maior parte dos critérios, ainda que aqui, nessa pesquisa que eu estou mostrando, na verdade, são os critérios da CID, né, que é CID-10. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma prevalência aí de 12 meses, né, que é um dado de prevalência, né? Quando você pergunta nos últimos 12 meses, e aí você apresenta os sintomas e a pessoa marca. E a outra dado de prevalência é a prevalência ao longo da vida, né, o lifetime. Né? Então, é a prevalência ao longo da vida, que são os prevalentes 12 meses. Né? Aí vocês podem ver que tem uma certa variabilidade, né? Nos países europeus, né, tem algo que chama atenção, especialmente na Irlanda do Norte, aí tem toda a questão do conflito, né, que ainda se apresenta, né, aí nos Estados Unidos chama atenção sempre os dados de violência urbana, né, o quanto isso é algo prevalente, né. No Brasil são dados de São Paulo, mas a gente tem dados relativamente confiáveis de São Paulo, Rio de Janeiro, mas não tem uma estimativa nacional, né. Quando a gente olha a prevalência ao longo da vida, e aqui são os critérios do DSM, né, nós imaginamos algo em torno entre 8% a 9%, isso é algo altíssimo, né? É provavelmente o quarto ou quinto transtorno mental mais comum, isso significa que na sua prática clínica você vai encontrar estresse pós-traumático. Os dados de prevalência de estresse agudo são muito menos confiáveis, portanto, essa elevadíssima variabilidade, né? E tem uma questão importante aqui, para a gente pensar, né? Normalmente, né, o transtorno de estresse pós-traumático vem acompanhado de algum outro transtorno mental, né? Então, aqui a comorbidade ela é a regra nesse transtorno, certo? Então, em torno de 80% aí dos pacientes com TEPT apresentam algum outro transtorno mental comórbido, né? Sendo os transtornos mais comuns, né, e aqueles que têm a ver com uso de substância, né, com transtornos de humor, especialmente transtorno depressivo maior, e quadros de ansiedade, né, transtornos de ansiedade. Tá? Quando a gente olha um pouquinho essa questão da comorbidade, e aqui é um estudo bem recente, saiu esse ano, baseado aí, né, em mais de 150 mil respondentes, né, participantes, em 27 países. Né, é algo interessante de observar, né, e aqui quando o indivíduo tem um transtorno prévio, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, o que acontece do ponto de vista, né, da passagem do tempo, né, para a presença, né, para o risco aí, o risco de desenvolver um transtorno subsequente. E aqui é transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada e abuso de álcool. Vejam vocês, né, quando eu falei que o TEPT é um transtorno extremamente comórbido, né, o risco absoluto, né, com o passar dos anos, né, que é a passagem de anos, né, de desenvolver abuso de álcool, ele aumenta enormemente, né, tem um risco cumulativo, aumenta enormemente desde o início do TEPT, né? O mesmo vale para ansiedade generalizada e enormemente para transtorno depressivo maior, né? E quando eu falei aqui sobre a comorbidade ser a regra, isso traz implicações importantes aí para a prática clínica, né? Nós não vamos aqui nos centrar tanto nisso, né, do ponto de vista desse momento da discussão, mas quando vocês pensarem nos ensaios, né, vocês estão agora começando a pensar um pouquinho, olha, tem o ensaio do fim do semestre, do ponto de vista de intervenção experimental, né? Pode ser um sintoma do TEPT, pode ser, né, o transtorno como um todo, pode ser, né, uma intervenção experimental para algo comórbido, né? Pode ser para um problema meio transdiagnóstico, por exemplo, regulação emocional, né? Ou afeto negativo, né? Então pode ser algo meio transdiagnóstico, meio na linha da REDOC, né?
Então, aqui eu quis trazer aqui alguns dados, né, para nós pensarmos aqui os critérios diagnósticos, para nós termos aqui uma base comum de conversa, todo mundo entender o que é o transtorno, porque a gente vai falar de uma forma recorrente disso ao longo do semestre. Eu vou agora interromper o compartilhamento, tá? E vou abrir rapidamente para uma ou duas colocações e aí nós já vamos passar para o nosso seminário, tá? Então, se alguém tiver um ou dois comentários, se não, daqui a pouquinho eu já passo para a Andressa. Cristiano, eu fiquei com uma dúvida que eu não sei se vai ser abordada ao longo da disciplina, mas tu falou dessas muitas variabilidades, digamos assim, como se o TEPT fosse um espectro, né? Como que se... porque eu fiquei pensando, tinha uma ex-orientanda do Augusto que ela fez mestrado, doutorado dela, eu acho, que era justamente uma intervenção com o TEPT. Como que tu sabe, assim, como... Eu imagino que talvez com anos de experiência, de prática, enfim, o profissional vai desenvolvendo esse tato, né? Mas, assim, como identificar qual seria a intervenção mais adequada para qual tipo de TEPT? Não sei, eu nunca trabalhei com nada de TEPT, né? Então, para mim, é tudo muito novo, assim, mas Não, eu fiquei pensando nisso. tá bem colocado, Ana. Em linhas gerais, depende enormemente, né, de como é que tu conceitualiza o caso, né, aquele indivíduo que está na tua frente, né? Então, isso é o que é o mais importante do ponto de vista de direcionar aquilo que tu vais fazer no tratamento, né? Existem algumas diretrizes gerais, né? Então, do que fazer em TEPT complexo, do que fazer, no caso de TEPT, com comorbidade, com qual comorbidade, né? Quais são as técnicas, por onde começa. Então, isso tem, né, tanto quanto é possível, né? Existem hoje boas meta-análises, né, e boas revisões sistemáticas e bons guidelines também, de evidência clínica, nos mostrando o que é mais recomendado fazer. Mas, na prática, varia enormemente de como é que tu conceitualiza o caso, né? Então, vamos imaginar uma questão que um indivíduo que se apresenta com TEPT e abuso de substância. Depende enormemente, né, se o indivíduo primeiro desenvolveu o TEPT, desenvolveu o abuso secundário ao TEPT, ou se ele já fazia uso anteriormente ao TEPT. Então, isso depende do que tu vai tratar, como é que tu vai tratar isso, né? Entre outras coisas, mas existe hoje, a gente talvez não consiga entrar no escopo dessa disciplina, mas eu posso colocar no Moodle os guidelines mais atuais. Tem 3 grandes guidelines sobre isso, né? Um que é da Sociedade Internacional de Estudos Estresse Traumático, um que é os guidelines do NICE, né, do Reino Unido, e um outro na verdade 4, um da Associação Psicológica Americana, e tem da Administração de Veteranos do Centro Nacional de TEPT nos Estados Unidos. Então, tem 4 grandes guidelines sobre isso que são amplamente usados, né? E as revisões sistemáticas que embasam esses guidelines, né? Tem um de 2017, 2018 e 2019, né? E tem um livro que acabou de ser lançado agora, ele está disponível desde esse mês, que se chama Tratamentos Efetivos para TEPT. É a terceira edição desse livro. Ele é publicado pela Guilford, mas é um trabalho da ISTSS, da Sociedade Internacional de Estudos de Estresse Traumático. Eu diria que é a obra mais, assim, de maior autoridade na questão dos tratamentos e de recomendações. E ali tem bem claro quando é adolescente o que faz, quando é criança o que faz, comorbidades, tá? Então, mas de novo, tendo tudo isso, existindo tudo isso, depende enormemente de como é que você conceitualiza o caso, quais são as técnicas que você domina e quais são os recursos disponíveis que você tem, né? Pessoal, mais uma perguntinha? Temos tempo? Senão já vou passar para o nosso seminário, porque, né,
compreendermos essas questões de memória vai nos exigir bastante. Podemos. Professor, se puder, por favor, compartilhar com a Raquel. Com a Raquel. Tá, É. vou compartilhar. Parei. Só um pouquinho. Eu fiz algo aqui que eu precisaria. Deixa eu achar aqui a Raquel nos participantes. Raquel. Raquel, eu vou te tornar, então, co-anfitriã. E aí, tu compartilhar a tua tela. Vai aparecer um botãozinho verde ali para ti, ele deve estar ativo. Isso, perfeito. Vocês estão enxergando? Sim. Tá bem. Então, boa tarde. Meu nome é Andressa, eu sou mestranda na área da cognição humana. E a gente vai estar apresentando, então, o seminário de hoje junto com a Raquel. Eu sou Raquel, eu sou, na verdade, da graduação. Estou fazendo o programa GPG. Então, eu inicialmente mandei para o professor a questão, né, de uma dificuldade pela complexidade que eu considerei do texto e da densidade. Então, a gente tentou fazer da melhor maneira possível, né? Talvez algumas coisas fiquem mais difíceis de explicar, vou me atentar mesmo ao texto, né? Então, esse é o nosso artigo. Pode passar, Raquel. Então, o que eles trazem, né, na introdução, como foi falado já no início da disciplina, que uma das principais características do TEPT é essa questão da intrusão involuntária de imagens detalhadas, em que cenas traumáticas são revividas no presente, né, como se fosse aquele flashback que ocorre no momento presente. Então, levou que o TEPT fosse associado, considerado como uma questão da desordem da memória. Então, eles afirmam que as imagens involuntárias frequentes coexistem com dificuldades na capacidade de recuperar memórias episódicas comuns do trauma. Pode passar. Então, as teorias clínicas do TEPT, eles propõem 3 maneiras de entender, né, o que seriam os flashbacks. Então, que eles poderiam ser o resultado de iniciação perceptiva aprimorada ou produto de um sistema de memória baseado em imagens separado, ou surgem devido a uma desconexão entre o sistema de memória e as memórias episódicas. E aí ele aborda que todas essas teorias, né, elas requerem a existência de um sistema especializado de memória perceptual de longo prazo que é funcionalmente independente da memória episódica. E aí, frente a isso, né, nesse artigo, eles fazem um questionamento. Andressa, só um comentáriozinho, para a gente até do ponto de vista de linguagem, né? Ali o termo priming, né, a gente não precisa, em geral a gente até nem acaba não traduzindo, né, porque a gente não tem uma palavra muito adequada para esse termo em língua portuguesa, né? Então, ali quando se fala iniciação, podemos usar priming também, né, porque acabou se adequando aí, tá? Mas não tem problema. Então, nesse artigo, os autores trazem o seguinte questionamento, né?
E as informações visuais são armazenadas em uma forma representativa, correspondendo a um sistema distinto e especializado, ou em uma questão mais abstrata, em que a informação perceptual é apenas uma característica entre muitas dentro de um sistema de memória único. Pode passar. Então, ele é bem teórico, como o professor falou, né? Então, ele traz a questão dos tipos de memória perceptual, né? Então, ele traz que a ideia de um sistema de memória perceptual está frequentemente associado à noção de Very Short Term Sensory, que seria a de curto prazo sensorial, mas também tem sido considerada em relação às representações que duram mais tempo. Então, estudos sugerem, né, uma divisão tripartite, que envolveria, então, a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Professor, se tiver alguma consideração com relação à tradução, por favor. Não, a tradução tá correta. Basicamente isso, né? Isso aí vem de um conjunto de modelos iniciais sobre memória, como se tivesse, né, alguma representação muito breve, né, do ponto de vista sensorial, né? Então é bem na entrada da informação isso, né? É uma representação sensorial, né, que logo decai, né? Ela não se sustenta, né? Daí tu teria um sistema, né, dentro do modelo que a gente chama modelo modal de memória, aquele dos primeiros modelos de memória do ponto de vista da teoria do processamento de informação, né, que a gente está vendo bem psicologia cognitiva, né? Então você teria uma memória sensorial, aí você teria transferência para uma memória de curto prazo, curta duração, e depois uma transferência para memória, para o sistema de memória de longo prazo. Mas está correto, os termos estão bem adequados, podemos seguir. Certo. Então, né, com relação a essa memória sensorial, né, ele se refere a um armazenamento de memória de curto prazo que retém brevemente os traços sensoriais na forma de uma imagem, assim como o professor colocou, que se deteriora rapidamente após a breve apresentação de um estímulo visual, né? Então, ele apresenta que essas impressões duram aí em torno de 1 segundo, elas são consideradas pré-categóricas, ou seja, elas relativamente, né, não são processadas, elas têm alta capacidade e são sensíveis à posição espacial. Ele também nos coloca que os estímulos emocionais recebem um processamento mais prolongado na memória sensorial do que os estímulos neutros. Em se tratando da memória perceptual de curto prazo, né, ele traz que são as representações de memória perceptual de curto prazo são criadas rapidamente a partir de entradas sensoriais externas ou também de representações armazenadas. Elas têm que ser mantidas ativamente, elas exigem recursos e são limitadas nas informações. Então, eles acreditam que as representações de curto prazo estejam envolvidas na ligação de características sensoriais individuais para formar um objeto estável, memória episódica ou uma sequência de ação. Então, uma teoria, né, em se tratando dessa memória, propõe que essa ligação é provocada pelo foco atencional em um objeto ou cena. Então, essa forma de memória também permite o ensaio e a criação de representações mais duradouras em memórias de longo prazo, né? Então, o autor apresenta o aspecto da memória de trabalho em que há armazenamentos separados de memória de curto prazo visual e auditiva, sendo que esses armazenamentos, eles retêm informações por pouco tempo, por tempo limitado, né, para que possam ser realizadas outras operações cognitivas mais superiores, mais a partir do controle executivo central.
Ele traz também que a vivacidade das lembranças é determinada em parte pela disponibilidade de recursos de memória de trabalho específicos para poder manter as informações da memória de longo prazo. E o autor aponta que a estrutura da memória de trabalho também foi aplicado nas memórias autobiográficas. Vou passar, Raquel. Em se tratando da memória perceptual... Deixa eu só fazer um comentáriozinho, né? Claro, pessoal, aqui nós estamos tentando usar o conhecimento sobre memória para compreendermos como é que isso aí se dá no TEPT, né? E para isso o autor está partindo de coisas que, na verdade, são bem complexas em si, né? E isso levaria, né, um certo tempo para a gente poder revisar tudo isso, né? Ele está se referindo a um modelo de memória de trabalho, e aqui é o modelo clássico que ele está usando, do Alan Baddeley, né? Então, é um modelo clássico dentro da psicologia cognitiva, né? Então, ele é um bloco de anotações visoespaciais, uma alça fonológica, ou seja, você teria uma demanda sobre um sistema de memória de trabalho como se você colocasse o indivíduo para fazer uma tarefa, uma dupla tarefa, uma tarefa dual, né? Então, e aí você teria uma sobrecarga disso do ponto de vista do sistema executivo, né? Então, assim que você testa, né? Agora, aqui, por que essa discussão toda de memória perceptual é importante? Quando eu usei ali o exemplo rapidinho, né, de que eu estava entrando no carro há 2 meses atrás, veio um assaltante com uma arma, botou a arma no meu rosto e disse, sei lá, me dá o carro, eu vou te matar, né? Se eu desenvolvo estresse pós-traumático 2 meses depois, 2 anos depois, às vezes 20 anos depois, né, eu não vou... Eu posso até fazer uma narrativa verbalmente organizada sobre essa experiência, mas muito mais frequentemente do que não, né, o que vai ser, do ponto de vista de intrusão e revivência, não é uma narrativa verbal sobre isso, é a imagem do assaltante, é o frio da arma, é a pressão da arma na minha bochecha, né? É o dia particularmente chuvoso, e aí se está chuvoso de novo, aquilo ativa a minha rede de representações mentais. E aí não é eu simplesmente penso em algo ruim que aconteceu. Quando eu penso, né, quando aquela memória intrusiva, quando a lembrança intrusiva vem à minha atenção, ou pode não ser nem tão consciente, eu experiencio medo, né? E meu corpo responde e até mesmo reage como se aquilo estivesse acontecendo novamente, né? Por isso essa discussão aqui sobre memória perceptual é tão central para a questão do TEPT, né? Quando a gente discutiu lá atrás, olha, o TEPT pode ser uma desordem, alguns teóricos dizem uma desordem de memória, né? Mas aí, né? Por quê? Porque esse evento estressor que aconteceu ou há 2 meses atrás, ou 2 anos, ou 20 anos atrás, não é simplesmente algo que está organizado na minha memória autobiográfica, então foi um pouco antes de eu viajar de férias, um pouco depois do aniversário do meu filho, né? Não é algo que simplesmente que se alguém me pedir eu vou lembrar, senão eu não lembrarei. Não, isso é uma evocação intrusiva, involuntária, né? Por isso a gente tentar entender esses sistemas de memória, aqui que a Andressa e a Raquel estão nos apresentando, é tão importante para a gente compreender o que acontece no transtorno, tá? Só quis dar esse contexto aqui, Andressa. Vamos em frente, está muito bom. Claro. Então, ele traz, né, a questão da memória perceptual de longo prazo. Então, ele apresenta que estudos conduzidos dentro da estrutura de memória de trabalho
determinaram que a informação assistida ela pode ser armazenada fora da consciência durante os intervalos entre as operações, sugerindo a necessidade de um armazenamento de memória de longo prazo. Então, o autor traz o foco então no priming e no reconhecimento como índices de memória. O priming, ele se refere, a maior facilidade ou velocidade de identificação de um estímulo que a pessoa viu anteriormente em relação a um que não foi visto anteriormente. Ele traz também a relação de priming espacial e memória, ou seja, seria recordar a localização espacial de objetos pode contar com a codificação das informações em relação ao percebedor, ou seja, uma perspectiva egocêntrica, ou em relação ao mundo externo, que ele vai chamar de uma perspectiva alocêntrica. Então, ele traz que tanto essas informações egocêntricas quanto as alocêntricas, elas parecem que são usadas em tarefas de memória espacial. Ele traz daí a memória de reconhecimento. O que seria isso? Que a partir de experimentos foi estabelecido que o cérebro ele tem uma grande capacidade de estar armazenando informações sobre materiais visuais complexos apresentados brevemente, porém por longos períodos, sendo que ele coloca que além da essência dos objetos e das cenas, informações perceptivas também parece que são retidas na memória de reconhecimento. Então, o autor aponta evidências apresenta evidências em que em tarefas de busca visual, informações detalhadas são codificadas automaticamente, ou seja, que não tenha um esforço direcionado, Então, sendo que além da essência dos objetos e de cenas, as informações perceptivas também parece que são retidas nessa memória. Sobre ainda a memória de reconhecimento, ele diz que este grau de memória para estímulos brevemente apresentados claramente não pode depender da capacidade muito limitada oferecida por estímulos de curto prazo, armazenamento de memória. Implica que um buffer visual ou uma memória sensorial fornece, então, uma via de acesso alternativa para a memória visual de longo prazo. Então, o autor, sempre no final que ele tem apresentado alguns aspectos centrais, conceituais, ele faz, então, um resumo, fazendo a interligação entre esses conceitos. Então, ele aponta aqui, conforme proposto por vários teóricos, uma distinção entre sistemas de memória especializados para material verbal e perceptivo, que englobaria daí o visual, espacial, auditivo, olfativo, emergiu de estudos de memória de curto e longo prazo para material não autobiográfico. Então, no caso de material visual, a informação que foi fixada apenas brevemente parece ser codificada automaticamente e formar uma representação relativamente estável na memória de longo prazo, que então apoia tanto o priming quanto as formas conscientes de memória, assim como o reconhecimento. A forma dessa representação, eles consideram como uma abstração de nível superior de entrada original, que preserva muitas características perceptuais, embora não corresponda a uma imagem sensorial completa e detalhada. Então, uma implicação é que pode haver uma variedade de representações visuais de um evento particular, diferindo em seu conteúdo e na extensão da integração dos recursos que ocorreu. Pode passar, Raquel.
E aí ele traz, não sei se o professor quer complementar alguma coisa. Não, estamos indo bem. Para a gente poder abrir para discussão também. Eu não sei se vocês vão chamar discussão aqui no meio ou ao final, porque a ideia também é dinamizar o seminário, né? Uhum. Então, em se tratando de memória perceptual de longo prazo para eventos autobiográficos, o autor traz que detalhes perceptivos aparecem fortemente em relatos de lembranças de memórias pessoais, e isso tem sido particularmente verdadeiro para eventos que são significativos ou que incluem elementos traumáticos. Então, aqui a gente já começa a entrar um pouquinho mais, talvez, né, de conseguir fazer as associações com os eventos traumáticos, né? Fica mais, não tão conceitual, talvez. Então, estudos teóricos propõem a existência de um armazenamento de memória perceptual de longo prazo separado que pode apoiar a experiência consciente. Então, eles argumentam que esse sistema está presente desde o início do nascimento e esses conteúdos eles são expressos por meio de imagem, enquanto o sistema episódico se desenvolve durante a primeira infância e depende daí da linguagem e com seus conteúdos expressos por uma narrativa, ou seja, que tenha um contexto e que depende da linguagem que também faça mais sentido, né? Um autor sugeriu que ao descrever eventos, há um aumento das imagens perceptivas, de modo que as pessoas elas não estão só contando um evento, mas que ao contar isso, ela começa, né, a sentir, ou seja, então a vivenciar como se retomasse aquele momento vivenciado, né? Então, as informações perceptivas foram identificadas como pertencentes ao nível mais específico em um modelo influente de conhecimento autobiográfico, que incorpora, então, uma hierarquia de especificidade. Primeiro, períodos de vida, depois, eventos gerais e conhecimento específico dos eventos. O autor traz, então, um conceito que seria, eu não sei como se traduziria, que ele fala flashbulb, mas memórias flashbulb, seria isso mesmo, né? Que ele seria, então, um foco de interesse para quem estuda a emoção e a memória, tem sido o nível importante, né, saber o nível de recordação das circunstâncias em que os indivíduos souberam de eventos chocantes. Então, como, por exemplo, no assassinato de uma figura pública. Então, ele traz que as memórias de flash, elas são relacionadas como uma fotografia, ou seja, que preserva a cena no momento em que o flash foi disparado, né? Então, esse relato de memória flash seguiu uma noção existente de que um evento que desperta uma emoção aciona como se fosse um print now, né? A gente vivencia uma situação que tenha uma emoção, né, mais forte, algo mais chamativo, mais chocante, e é como se ele fizesse um print daquilo que faz com que essa imagem ela fique mais duradoura na nossa memória, né? Que ela se consolide mais de maneira duradoura. Mas os autores trazem que há uma certa discussão, porque alguns autores trazem que essa memória de flash, ela teria esses detalhes, essas minúcias maiores, porém outros também trazem que não seria uma analogia muito perfeita, assim, porque não necessariamente as memórias de flash registram todos os detalhes e são completas. Então, há uma aceitação geral de que as memórias instantâneas de como um evento muito significativo foi aprendido, ela podem perdurar por longos períodos. E tem autores que trazem que essas memórias elas são mais vívidas e detalhadas do que memórias comuns, porém tem outros autores que também questionam o quanto essas memórias, né, acompanhadas de uma forte emoção, uma questão
mais forte, o quanto de fato elas são mais vívidas e mais detalhadas. Então, existem essas controvérsias. Então, frente a isso, o autor traz que saber se as memórias flash envolvem um registro perceptivo mais detalhado de uma experiência em detrimento de memórias comuns, e se uma memória flash é mais consistente do que memórias são comuns, são coisas distintas. Então, vou tentar resumir, mas o autor ele traz essa implicação de que só porque uma memória é fortemente perceptiva não significa que ela seja necessariamente mais precisa em todos os aspectos. Acho que isso resume de uma maneira melhor o que ele vem trazendo desses conceitos. Posso falar? Eu acho que a gente consegue associar, então, por que talvez pessoas que têm TEPT, eles podem desenvolver mais falsas memórias, né? Talvez faça sentido em relação a esse tipo de memória que a Andressa está falando, eu não sei. Porque se ela, né, pode ficar mais suscetível, ela não necessariamente vai ser tão precisa, eu posso estar tendo algumas intrusões e, querendo ou não, criando uma falsa memória depois, não? Eu só não consegui acompanhar quem perguntou. Foi a Ana. Tá, joia. Sim, parece haver uma certa susceptibilidade aqui, tá? E eu acho que é uma pergunta bem importante depois para a gente poder discutir. Tá? Eu tô só um pouquinho preocupado com o nosso horário aqui também. Vamos aproveitar aqui a brecha da Ana. Mais perguntas e dúvidas ou contribuições até este ponto da apresentação do artigo, porque a ideia aqui, gurias, né, gurias, porque são vocês duas que estão apresentando, a gente também, vocês dinamizarem o seminário, né, tem uma parte de vocês conduzirem o texto, mas também não é só apresentar o texto, né, então, quem sabe a gente tensiona um pouquinho os colegas para participarem também, sugestão, né? Uhum. Eu teria uma pergunta aqui, que é mais um pensamento, professor, Fabiana. Uhum. Na realidade, quando a gente pensa, né, nessas memórias flashbulb, qual a diferença entre uma pessoa, por exemplo, que fala do mesmo evento, por exemplo, pegamos duas pessoas que fizeram parte do mesmo evento e uma vai falar de uma forma muito mais intensa do que a outra, e aí seria aquela coisa que a gente diz, parece que essa pessoa quer demonstrar que foi muito pior, que ela quer se aparecer desse jeito que ela está falando, né? Ou não, né? O que é isso? Se é genético, se é de tudo um pouco, né? O que faz esses relatos serem piores para alguns do que para outros? Perfeito. Me desculpe, professor, mas eu não sei se teria também essa relação com essa percepção egocêntrica e alocêntrica também, e aí eu não sei, porque eu realmente tive certa dificuldade com o texto, mas também ele traz que à medida, né, essas fases, quando a gente nasce, essas nossas memórias também, a percepção vai através das imagens, e à medida que a gente vai crescendo através, né, daquilo que a gente vai construindo como linguagem e daquilo que vai fazendo sentido para nós. Então, vejo que talvez isso possa ter alguma relação, né? Eu diria também que tem claramente, né, tem algo do ponto de vista dessa resposta fisiológica frente a uma situação estressora, né? A gente não entrou muito nisso, né? Mas tem todo um conjunto aqui de
de sequências no nosso corpo quando nós somos expostos a algum estressor, né? Nós entendemos isso como uma ameaça, né? Então, desde aquelas respostas mais características de luta, fuga e congelamento, até outras respostas mais elaboradas, diversificadas em várias espécies, inclusive na nossa, né? E aí tem, pelo menos, algumas sequências do ponto de vista da nossa fisiologia que levam, né, a você muito claramente codificar, né, primeiro dar saliência a esta situação, né? Então tem um caráter do ponto de vista de emoção muito presente ali, e de codificar aspectos desta experiência, né, do ponto de vista de sistemas de memória. Então, mesmo que você... e parece ser algo muito seletivo, isso é um dos argumentos até, inclusive, aparece um pouquinho nesse texto, né? Talvez você não codifique todos os detalhes da experiência, mas alguns aspectos mais centrais, sim. Né? Isso é importante porque, né, você aprende, né, esse medo aprendido, né, ou esse medo condicionado, é importante isso do ponto de vista de sobrevivência. Então, isso é um aspecto fisiológico. O outro, e aí nós temos diferenças, inclusive genéticas, importantes sobre indivíduos do ponto de vista de condicionamento de medo e também de extinção do medo condicionado. Um outro aspecto é algo que não é no nível da fisiologia, mas é no nível da mente, né? E aí qual é a interpretação que você faz do evento, né? Isso também é extremamente importante, há uma imensa variabilidade, né? Qual é a atribuição de significado, né? Como é que você avalia, né, o appraisal e o reappraisal, como é que você avalia e reavalia cognitivamente aquele evento, interpreta o significado daquilo para você. Isso tem uma imensa variação individual. Você pode botar 30 indivíduos expostos, talvez cada um interprete de um jeito aquilo, né? Então, nós sabemos aí algumas questões importantes sobre isso. Outras dizem respeito até aquilo que eu havia comentado um pouquinho no início da apresentação ali. Existem alguns fatores de risco para o TEPT. Quando a gente fala, quando o DSM aparece ali, né, por exemplo, do ponto de vista de distorções relacionadas ao self, ou crenças relacionadas ao self que se iniciam ou se intensificam. Nós sabemos hoje que um fator de risco para o TEPT tem a ver com, por exemplo, estas crenças negativas sobre o self, né? Isso são coisas que nós aprendemos muito cedo na nossa vida, né? Os trabalhos com psicoterapia sabem isso, né? Nós aprendemos muito cedo na nossa vida. Então, isso é algo importante também. Vamos ver se temos mais perguntas também, pessoal. Ou se seguimos. Uma coisa que eu ia falar também é que nem todas as pessoas, né, que passarem pela mesma situação vão desenvolver o TEPT, né? E aí, algumas questões sendo do relato, ou ali já dá para perceber e predizer, assim, né, como é que vai ser o ciclo, assim, o segmento da patologia, né? Ou não. Perfeito, Raquel. Eu vou mostrar um pouquinho na aula que vem os modelos modelos psicológicos, né? Pelo menos 3, para compreendermos o TEPT, e em 2 deles isso vai estar extremamente presente o que tu falou, tá? Teve uma parte que eu achei muito interessante do texto, que no caso não apareceu ainda, mas aparece depois. É quando tem, no caso, a descrição do TEPT, né? No caso, esses fenômenos de memória relacionados, por exemplo, aos sintomas. Então, por exemplo, como explicar a questão dos flashbacks, também das intrusões, né, a partir das alterações de memória. Isso eu achei bem legal, que tanto explica da questão do sintoma e também como daqui a pouco o tratamento de exposição, né, justamente ele pode ajudar para essa questão do como é que funciona o tratamento, né? Achei muito legal isso. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, né, vendo também em relação ao começo da aula, se, por exemplo, em função da heterogeneidade do TEPT, já que tem, digamos, esses subtipos, tu comentou do dissociativo,
se daqui a pouco isso também não poderia acabar por influenciar justamente na qualidade dos estudos, porque os estudos, normalmente eles não descrevem, pelo menos dessa revisão, eles não descrevem, né? Diferentes tipos de TEPT, até porque muitos eram muito mais antigos, né? E se daqui a pouco isso não poderia, por exemplo, influenciar nessa teoria aí do áudio, processamento, enfim, outras coisas. Excelente pergunta, André. Sim, a resposta breve é essa. Sim, a maior parte dos, por exemplo, essa questão do TEP subtipo dissociativo, né, que nós hoje classificamos, né, teve um aluno de mestrado, Fernando Rainho, a gente avaliou a variabilidade da frequência cardíaca. Então, uma resposta fisiológica, né, associada aí a TEPT, né? E ela é enormemente mediada pela presença ou não de sintomas dissociativos, né? Os prejuízos na memória como um todo, né? A gente sabe que os pacientes com altos níveis de dissociação, eles processam a informação de um jeito diferente, né? A gente sabe também que a resposta fisiológica, né, o sistema nervoso no paciente dissociativo com elevados sintomas dissociativos, ele funciona diferente, né? O nosso cérebro, o nosso corpo funciona diferente, o nosso cérebro funciona diferente, e a nossa mente também funciona diferente. Então, esse é um ponto bem importante, né? O outro ponto aqui é que tem uma grande quantidade de informações que vem dos estudos de laboratório, né, com memória. E se vocês lembrarem lá da nossa aula inicial, né, do ponto de vista dos 4 grandes modelos de estudo em psicopatologia experimental, né, um deles é você pegar sujeitos normais, né? Vamos dizer que mais comumente na América do Norte são estudantes de psicologia, né? E você induzir aí um estado, você induzir aí uma forma análoga ali da psicopatologia, né? Você sabe que isso também tem uma diferença importante para o paciente que tem o transtorno. Não é a mesma coisa, né? Você tem uma série de limitações. Então, a gente tem que olhar, vamos dizer assim, para esse conjunto de informações, né? Sempre com alguma salvaguarda, alguma reserva, né? Isso nos informa sobre o funcionamento normal da memória, mas talvez não nos informe 100% sobre o que acontece nos quadros de psicopatologia, e mesmo nos quadros de psicopatologia há grande variabilidade, como tu bem pontuaste agora, André. Tá? Andressa e Raquel, o seminário é com vocês. Pode seguir, Raquel. Em seguida, então, os autores trazem interação entre memória perceptual e episódica. Eles trazem que, em condições normais, como lembranças conscientes, né, de eventos autobiográficos significativos, ambos provavelmente são aprimorados, mas sob certas condições, tem uma dissociação entre a memória episódica e perceptual, com uma funcionando mais eficaz e a outra menos. Então, eles trazem 2 aspectos, que é o verbal overshadowing e o uso de câmeras automáticas e como isso influencia nessa interação entre as memórias. Então, um estudo assim que explica bem assim como esse verbal overshadowing, em que alguns participantes foram apresentados alguns objetos, né? E eles foram convidados a desenhar. Metade recebeu um nome, assim, um nome inventado para os objetos, e outra metade não. Quem recebeu o nome para os objetos desenhou de um jeito, né, um ponto de vista alternativo, e outros que não receberam nome não demonstraram essa tendência. Então, enquanto a verbalização influenciou nesse desenho. Representações, então, influenciadas verbalmente prejudicam a memória perceptual, né, para o mesmo estímulo. Eles viram o desenho, mas a percepção foi diferente pela verbalização que eles receberam ali através da nomeação de
objetos. A informação gerada pela descrição verbal, então, é uma má combinação, experiência perceptiva, produz uma representação tendenciosa, mas não erradica, né, totalmente a memória visual original. Sendo assim, então, pensando, né, se esses efeitos de overshadowing podem ser atenuados pela reintrodução de pistas visuais, né, perceptivas presentes na codificação. O processo de recuperação por relato, enfatizando representações concorrentes na memória, é de particular interesse por esse artigo, né? Então, queriam ver se o relato, nessa concorrência entre no tipo de memória, teria influência, né, no relato. E também viram que esse verbal overshadowing poderia afetar a memória de rotas, né? Que é aquela questão que a Andressa falou da memória egocêntrica e alocêntrica. E fizeram também um estudo para comparar a conhecimento configural, que eu não sei se seria essa a tradução, ou se dá para usar o nome original. Pode ser sim. Uhum. Pode ser. E a memória de rotas, né? Então, no estudo, as pessoas teriam que verbalizar um mapa ali que foi memorizado e tinham que verbalizar. E nessa verbalização influenciou depois numa tarefa que foi prejudicada por conhecimento configural, que está relacionado a conhecimento, a memória alocêntrica. Com câmeras de captura de imagem automática. E nesse estudo, né, algumas câmeras elas eram colocadas assim no corpo da pessoa, no peito assim da pessoa, e um paciente que tinha comprometimento grave na memória episódica, foi visto que ele foi capaz de recordar 80% dos eventos experimentados com auxílio dessas imagens. Então, vendo as imagens que foram obtidas depois, conseguiu recordar assim, 80% com mais precisão. Significativamente melhor do que usar um diário escrito. E, além disso, também, depois de 11 meses, ele continuava lembrando, mesmo que não tenha revisado as imagens nos últimos 3 meses. E, além disso, também as imagens evocaram pensamentos e sentimentos que não tinham como ver pela imagem, né? Então, a imagem também despertou isso, né? Os sentimentos ali do momento. Estudos ali com ressonância mostraram, né, que as imagens, né, têm uma sugestão de recuperação tão poderosa que revela é suficiente para consolidar os eventos em armazenamento de memória de longo prazo. Então, essa revisitação das imagens pode ajudar a memória de longo prazo, né, a curar-se assim, daquela memória, daquela situação. Falando mais sobre memória perceptual e episódica em TEPT, né? Então, o TEPT ele é composto por memórias involuntárias, frequentes e intensas, consistindo em imagens relacionadas ao trauma, e quando se faz a recordação voluntária, ela tem de ser fragmentada e desorganizada. Então, as teorias implicam em uma dissociação entre a memória perceptual e episódica do trauma, que está no cerne assim, do TEPT. Falando assim mais sobre os flashbacks, né, que fazem parte do grupo de sintomas de reexperiência. Consistem em imagem multissensorial, vívida e detalhada, geralmente visual, mas não necessariamente, e que são produto de representações baseadas em imagens de longo prazo, perceptivas, que foram rapidamente capturadas durante o trauma, exigindo uma atenção consciente ali no momento para fazer a codificação, e depois são acessadas automaticamente, né, involuntariamente, assim, a pessoa não escolhe. Elas coexistem com outras representações que aí são acessadas conscientemente, né, na codificação, resultando na voluntária acessibilidade e verbalização, também sendo capazes de interagir com outras informações na memória autobiográfica. Pessoal, eu estou só um pouquinho preocupado com o horário.
porque em tese faltam minutos para nós terminarmos a aula. Alguém teria uma pergunta ou colocação? Porque senão eu gostaria de fazer talvez um comentário geral, pensando aqui e propor uma coisa para vocês. Então, já que ninguém perguntou, eu vou propor, tá? Eu acho que tem, talvez essa questão do seminário, né? No presencial ela tem funcionado, ela funcionaria um pouquinho melhor, assim, ó, a questão do tempo para isso, né? Aqui no online não está funcionando, o tempo é um pouquinho diferente, né? O timing aqui da coisa. Então, a minha ideia seria a seguinte: a próxima aula, em vez de eu... Só um segundinho. Então, na próxima aula, eu pensei talvez em gravar o vídeo, né, dessa parte que eu iria apresentar e aí usar a aula inteira para seminário e discussão, tá? A outra, então, se todo mundo estiver de acordo, vamos fazer assim. Aí vocês vão olhar o vídeo antes da aula, tá? Vai precisar um tempinho a mais para isso. Acho que é melhor, Cristian, porque não tá dando tempo, né? E a outra coisa que eu queria pedir para vocês, como vai ser a nossa terceira aula de memória, se cada um puder postar uma pergunta sobre qualquer um dos dois textos, daqui a pouco ali no Moodle eu crio um espaço para isso, cada um faz uma pergunta. De repente nos ajuda a dinamizar um pouquinho melhor a discussão, porque a ideia dos seminários é a gente discutir, não é uma apresentação formal, né? A apresentação pode nos apoiar nisso, mas é a discussão, tá? Então, se todo mundo estiver de acordo, vamos fazer assim? Tá. E aí a gente vai adequando aqui o andamento, né? Vamos ver como é que funciona nessa nova modalidade na semana que vem. Então, cada um pode postar uma pergunta, ou deve postar uma pergunta, de um dos dois textos, tá? Sobre um dos dois artigos. E aí, na semana que vem, a gente vai ter agora outro grupo, e aí vamos aprofundar um pouquinho mais diretamente nas questões de TEPT, tá? Senão, eu fico com o receio que a gente não dê conta de cobrir nem o início da matéria, tá? Tá bem assim? Então tá, pessoal. Então, uma boa semana a todos, né? E aí seguimos na semana que vem, tá? Obrigado, Andressa, e obrigado, Raquel, pela apresentação. Tá? Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, boa semana.